Oi, meu nome é Janaína Raquel de Simas e hoje eu vou apresentar o trabalho de polimorfismos do gene TNF-alfa relacionados ao prognóstico de artrite reumatoide. Artrite reumatoide é uma doença autoimune sistêmica altamente debilitante que não possui cura, apenas tratamento. Ela acomete principalmente indivíduos do sexo feminino a partir dos 40 anos de idade. Ela inicia com a inflamação do tecido sinovial. Nesse tecido sinovial, então, começa a ter um aumento de células de defesa, e com essas células de defesa, a produção de citocinas exagerada. Com isso, então, começa a haver uma retroalimentação. Quanto mais células de defesa, mais citocinas e maior o recrutamento de células de defesa. Com isso, ocorre o desenvolvimento do tecido panos, que é um tecido invasivo povoado por essas células. O diagnóstico é realizado com base no score, que leva em consideração 28 articulações. Esse score pode, então, chegar ao diagnóstico de remissão de doença, baixa atividade da doença, atividade moderada e alta atividade da doença. Existem também dosagens de exames de sangue ou exames de imagem que ajudam a diagnosticar e verificar em que grau que esse paciente se encontra. O tratamento, então, é feito com medicações que podem ser tanto medicamentos bloqueadores de citocinas, como os modificadores de curso da doença. Existem alguns medicamentos que são bloqueadores de TNF, a citocina que a gente estudou, que vem mostrando resultados bastante positivos. O prognóstico, então, depende muito de que nível que a pessoa consegue o seu diagnóstico. Em alguns casos, a gente consegue uma remissão espontânea, em outros casos, a gente consegue parar o desenvolvimento desses sintomas, em outros casos, infelizmente, o paciente vai a óbito. Então, por que estudar o TNF-alfa? Porque ele é uma citocina pró-inflamatória, imunomoduladora bastante importante, induz resposta celular, ativa fatores nucleares e ele gera uma cascata inflamatória bastante importante, principalmente nesses tecidos inflamados. O TNF-alfa se encontra na posição 21.3 do braço curto do cromossomo 6 e alguns polimorfismos já foram descritos para esse gene. O objetivo desse trabalho, então, foi relacionar esses polimorfismos com o desencadeamento de sintomas clínicos da artrite reumatoide e, com isso, verificar qual era a contribuição deles para uma progressão clínica diferenciada. A gente, então, avaliou 157 pacientes do Hospital Universitário da UFSC, avaliamos o prontuário médico deles e fizemos, então, PCR em tempo real para verificar a presença desses polimorfismos. Como resultados, então, a gente verificou que na presença do alelo G no polimorfismo 361525, a gente encontrava, então, 2 vezes maiores níveis de fator reumatoide, 113% maior níveis de antipeptídeo citrullinado cíclico e 2 vezes maiores níveis de vasculite reumatoide. Quanto ao polimorfismo 1799724, na presença do alelo C, a gente identificava, então, maiores níveis do score da DAS28 e 2 vezes maiores níveis de leucopenia também. Quanto ao polimorfismo 179964, na presença do alelo C, a gente obtinha um diagnóstico mais tardio. 40% desses pacientes tinham menores índices de doença ativa e 33% deles tinham menores índices de hipertensão arterial sistêmica. Isso também pode explicar o fato do diagnóstico ocorrer mais tardiamente. E no 1800629, na presença do alelo C, a gente tinha baixos níveis de DAS28. E quanto ao polimorfismo 1800630, na presença do alelo A, a gente tinha 60% dos pacientes com leucocitose, com trombocitopenia e 40% com sinovite. Então, até agora a gente consegue inferir que esses marcadores podem sim influenciar na progressão clínica da artrite reumatoide e podem ser utilizados como biomarcadores da doença. Esses estudos vêm demonstrando a importância para a personalização do tratamento. É isso, muito obrigada e quaisquer dúvidas, estou disponível.